A Dilma Rousseff, por exemplo, ela foi derrubada por outros motivos. Aliás, o PT foi derrubado, tá? Vamos falar, já que o PT foi derrubado por, entre outros motivos, por tentar colocar a taxa de juros no seu devido lugar. Né? Por fazer o que o Júlio está pedindo para ela fazer. A Dilma Rousseff, ela foi para a televisão falar que a taxa de juros no Brasil era extorsiva, vamos dizer assim. Né? Ela falou em rede nacional de rádio e televisão. Caiu. Mas veja. Vai lá, João. Mas, rapidão. Quando a Dilma fez... é polido, hein, mas quando a Dilma fez polido. isso... Não, veja, tem uma discordância aqui só de leitura, que quando a Dilma fez isso, ela fez isso numa política de contração fiscal. E aí você sabe melhor do que eu que você baixar a taxa de juros e o custo do spread bancário, isso não alavanca o investimento. Você deixa o investimento mais barato a nível de custo de crédito, mas o que garante investimento é a demanda agregada. Então a presidenta, ela estava, ao mesmo tempo que baixando a taxa de juros, ela estava fazendo um contracionismo fiscal, dentro de uma leitura de macroeconomia errada. Porque qual era a expectativa? Baixa a taxa de juros, reduz o spread bancário, lança um grande pacote de concessões para alavancar o investimento privado como motor da economia. E aí, veja, historicamente no Brasil, quem puxa ciclos de crescimento econômico no mundo é o investimento, é o investimento público. Então, o efeito não foi melhor porque ela combinou um enfrentamento aos bancos com contracionismo fiscal. Então foi uma política truncada, que uma coisa não combinava com a outra. Para piorar, o modelo de governança do governo Dilma I era um modelo de governança em si mesmado, que a Dilma não recebia sindicato, a Dilma não recebia MST, a Dilma não recebia intelectuais. Hoje em dia o pessoal não fala disso não, mas no primeiro mandato da Dilma, a Dilma passou 3 anos sem receber MST para uma reunião. Dilma. Jones, o que você está colocando, na minha análise, já está precificado. Eu sei de tudo isso. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. Por exemplo, ela quis baixar a taxa de juros na marra ou colocar os bancos públicos no mercado de crédito, né? Sem falar com os amigos, com os aliados, né? Sim. Sabe? Sem articular. Sem articular, sabe? E eu vou além na crítica. Ela foi a pessoa, a presidente da República, concedeu 580 bilhões de reais de subsídio para as empresas privadas para investirem, que é injeção na veia dos caras, né? E um mês depois colocaram o pato da Fiesp, né? Sabe? Então acho que esse é um ponto. Agora, por que ela fez essa ela entregou colocou na veia 586 bilhões de reais na veia dos empresários? Eles foram lá recompuseram margem de lucro, perdida durante os anos 2011 e 2013, né? Sabe que o Brasil, a taxa de lucro empresarial caiu por causa do aumento dos salários, né? Porque no Brasil, por exemplo, naquela época, ninguém queria assinar porque existia uma caça dentro do Estado brasileiro, via TCU, via Ministério Público, qualquer pessoa que assinasse uma autorização de investimento, por exemplo, de um gasto, por exemplo. Sabe? Essa foi a justificativa que ela deu para mim, que eu perguntei para ela, e é plausível essa a Dilma é economista, heterodoxa. Ela sabe que ela tem esse dado que você trouxe aqui. Agora, ela comentou comigo isso e concordo com ela. Ninguém queria assinar com medo. Até hoje tem essa cultura no Brasil. Que o TCU vai atrás. Hoje você ser um ministro, Jones, você tem que. Se você for ministro da Saúde, por exemplo, você já sai de lá com mais de 200 processos de TCU contra você. Ninguém quer ser. Ou seja, então as estruturas. Não, indo ao encontro do que está colocando aqui, né? Não é discordando, não. A estrutura do Estado brasileiro, ela não é friendly, ela não é amigável para quem pensa para o país em termos de em nível de desenvolvimento. Daí vem mais um limite do petismo aqui, que é não pensar novos marcos institucionais para construir esses marcos, por exemplo, mexer na meta de inflação, mexer na Lei 8666, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, você mexer nesses marcos institucionais criados a partir da abertura financeira para conter o desenvolvimento. Aí é o limite do petismo. Aí, né, essa é a discussão que eu quero ter com o Jones, inclusive. Sabe? Então, acho que existe essa questão que ele traz aqui, mas o problema é de fundo ainda, né? Sabe? Já para criticar o PT, vamos criticar na essência do negócio, sim, né? Eles não pensam, eles não é uma força política criada, vamos dizer assim, né? Criada para pensar o Brasil nesses termos que estamos colocando aqui. Então, o partido que acumulou força, chegou lá, mas ela não é caudatária do que eu penso, do ponto de vista filosófico, político, etc, né? Sabe? Então, existe uma dialética do petismo que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Já está enfrentando, eu acho, tá? Esse rapaz aqui.
Enfim, é uma boa conversa essa. Só que aí, Elias, é justamente isso. Veja, quais são as consequências desse limite? Hoje, mais cedo, o Cobori fez uma fala muito boa, que é falando, ó, os caras estão na 5ª presidência, não enfrentam o modelo neoliberal, não provocam a transformação substantiva da geração de emprego, da qualidade do salário, da estrutura produtiva, da oferta de bens públicos, de tal e tal. Aí, uma juventude vai e começa a receber uma propaganda dizendo que o PT é parte do sistema. Coloca o PT como parte de uma elite política, de uma casta política, e são contra nós, e por aí vai. PT só sabe... barra esquerda, né? Que leva o nome da esquerda. Exato, você sabe cobrar imposto. Porque, veja, um dos elementos que para mim está muito claro, que possibilita a ascensão dessa força fascista, é a desilusão com a democracia burguesa que é a superestrutura da dinâmica de acumulação neoliberal. Então a gente tem uma dinâmica que não gera emprego em massas no Brasil, empregos massa bom, né, que pague mais que 4 salários mínimos há mais de 30 anos, que o país está cada vez mais desindustrializado, infraestrutura precária, inseguro, violento, etc. e tal. Então, assim, esse limite, essa falta de ousadia, essa falta de enfrentamento, essa falta de colocar em perspectiva a Revolução Brasileira, uma das consequências é a extrema-direita dialogar com essa frustração, se colocar como força antissistêmica, despolitizar o país, inclusive despolitizar bandeiras históricas nossas. Porque, só dar um exemplo, a gente fala há mais de 40 anos que a educação é fundamental como mecanismo de combate à desigualdade, garantia de cidadania, etc, etc. Na prática, mesmo tendo melhorado, e melhorou bastante no governo Lula 1 e 2, o governo Lula 1 e 2, o governo Dilma e agora o governo Lula 3, nunca tomou a educação como um problema a ser resolvido para, por exemplo, erradicar o analfabetismo, né? Inclusive, agora acabaram de tirar 12 bilhões da educação, pegando o pé de meia, que é um programa assistencial, fizeram a manobra contábil e colocaram como se fosse um programa para a manutenção e desenvolvimento da educação. Vai tirar todo ano 12 bilhões da educação. Então, por exemplo, uma parte da população perdeu a esperança num discurso clássico da esquerda, da importância da educação, porque a gente fala isso há 30 anos e as pessoas não estão vendo uma transformação de vulto, né? Substantiva, esse discurso se transformar em realidade. Então, veja, para mim existe um problema, que é um problema das consequências desses limites. Porque na luta de classes, a burguesia e seus representantes, elas surfam também nessas contradições. Então, quando você deixa a brecha, por exemplo, o Lula passa a campanha inteira falando da taxa de juros. E aí, quando chega no governo, o governo mantém a taxa de juros, veja, a avenida está aberta para qualquer oportunista, qualquer aventureiro aparecer e dizer assim, eu vou resolver esse problema da taxa de juros do financiamento, porque aí, ó, é o 5º governo da esquerda e a taxa de juros continua alta. E aí, pegando carona no discurso da mídia burguesa, vai dizer que a taxa de juros está alta por causa que tem muito gasto público, né? Desequilíbrio fiscal. É mentira, a gente sabe. Mas, porra, então, tem um elemento... Eu lembro, só para fechar o raciocínio, que acho que um dos primeiros textos teu que eu li foi no site lá do PCdoB, o Vermelho à Esquerda, que era um texto do final da primeira década dos anos 2000, que era tu falando de mecanização do campo, de aumento da produtividade e tal. Veja, a gente tá no 5º governo petista, só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. Sabe? E aí a gente vai o quê? Aceitar isso, e aí daqui a 20 anos tu vai estar falando ainda de que um dos grandes problemas da agricultura familiar, da agricultura de assentamento e reforma agrária é que não tem mecanização, tem baixa produtividade, agricultura pobre de subsistência. Isso, e aí não é esperar do PT, é justamente fazer a crítica do que não está sendo feito, do que poderia estar sendo feito, para as pessoas que estão se desiludindo, saber que existe uma esquerda que pensa diferente e que entende essa desilusão, para as pessoas não irem para a direita, porque eu tenho certeza que você conhece muita gente que era de esquerda, se desiludiu com essa esquerda hegemônica e foi para a direita, porque eu que sou mais novo conheço, você conhece com certeza também. Nós de velho 3 vezes em não, minuto, né? Não é mais velho, é experiente, porra. Johnny, eu era esquerda pra caramba, só vim por causa disso. Aí virou isso aqui agora, ó. Tá vendo?